do Senhor Jesus a todos, lição de número 9, o discípulo e o Espírito Santo, tópico de número 3, a obra do Espírito Santo. Este tópico é dividido em 3 subtópicos que são, ou seja, a obra do Espírito Santo no pecador, a obra do Espírito Santo no crente, que é o pecador convertido, e a obra do Espírito Santo na igreja. Mas o que é obra, Valdecir? Obra, segundo o dicionário, é trabalho manual, edifício em construção, produção intelectual, tá certo? Então a obra do Espírito Santo, a construção do Espírito Santo, o trabalho manual do Espírito Santo, a produção intelectual do Espírito Santo na vida do pecador, na vida do cristão e na vida da igreja de um modo geral. Então no pecador, Gênesis capítulo 6, versículo 5, antes disso deixa eu dizer aqui que o Espírito Santo, ele é aquele que regenera a nossa natureza pecaminosa. Então, na vida do pecador, ele vem e regenera, ele vem e faz nascer de novo, ele conserta, ele arruma a vida, a natureza do pecado. O que é natureza? A natureza é a essência, é aquilo que nós somos, aquilo que nós temos dentro de nós. Então, ele nos conserta, ele nos regenera a nossa essência pecaminosa. E onde que está isso, Valdecir? Gênesis 6,5, olha o que o Senhor viu. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Antes do dilúvio, Deus havia visto que o coração do homem, a natureza do homem, a essência do homem era má continuamente, o tempo todo. E depois do dilúvio, Valdecir, depois do dilúvio, Gênesis 8,21, olha só, palavras que o Senhor nos disse. E o Senhor sentiu o cheiro suave do sacrifício que Noé havia feito, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração, a essência, a natureza do homem é má, desde a sua meninice, desde quando ele é pequenininho, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então Deus viu isso, e o Espírito Santo, ele trabalha, ele veio para fazer isso, para trabalhar na vida do pecador, e regenerar, e converter, e mudar essa essência pecaminosa. E também ele vem e convence o pecador dos seus delitos, dos seus pecados. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. É ele que convence. E também ele leva ao arrependimento, à confissão dos pecados e ao abandono do pecado. Então, primeiro, a pessoa se arrepende, ela confessa: ah, Senhor, realmente eu errei, realmente eu pequei, realmente eu agi mal. Ela está confessando para Deus e depois ela abandona. Valdecir, não vai pecar mais? Vai pecar mais, mas vai pecar tentando não pecar, vai errar tentando acertar e não premeditar o erro, não premeditar o pecado, tá certo? Segundo Coríntios 5,17 vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida em Cristo. Na vida do crente, o Espírito Santo ele consola, ele conduz, ele guia em toda a verdade, ele ensina, ele concede poder, ele intercede e ele nos ajuda a levar uma vida santa cada dia mais, cada dia melhor. Vamos ler aqui alguns versículos. Mas quando vier, João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, tá certo? Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo consola e o Espírito Santo ensina. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, então o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para testemunhar, para testificar sobre Jesus Cristo. E o que mais? Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o terceiro subtópico, a obra do Espírito Santo na igreja. Então o Espírito Santo, ele atua na obra de missões, ele atua no ministério da pregação, no ministério da palavra, e ele atua na oração. Valdecir, então me diga exemplos bíblicos. Então tá bom, vamos lá. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e
doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o Espírito Santo é aquele que separa, é aquele que segrega as pessoas e é aquele que envia para a sua obra missionária, tá certo? Então, se na nossa igreja, se na nossa denominação não é feito dessa forma, então deveria ser. Nós precisamos rever nossos conceitos, tá certo? Porque se a Bíblia está dizendo que é assim que é feito, então nós precisamos fazer dessa forma. A nossa igreja, a nossa denominação tem que fazer dessa forma, tem que obedecer à ordem do Espírito Santo, tem que acatar, tem que ouvir a voz do Espírito Santo no ministério da pregação. Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E lá um pouquinho mais para baixo vai dizer assim, o versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, na palavra, nos sinais, que vai ser falado mais para frente em vídeos posteriores, tá certo? Mas a princípio aqui estamos falando da palavra. Então o Espírito Santo ele atua na palavra. Se eu quiser pregar, se eu quiser ensinar, sem a unção do Espírito Santo na minha vida, vai ser completamente vazio, vai ser completamente furado. É um barco furado que a gente entra, tá? Então vamos fazer com o Espírito Santo dentro de nós, porque Ele é quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, tá certo? E na oração, aqui em Efésios, capítulo 6, 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, orar no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também Judas, que é capítulo único, versículo de número 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, para que as nossas orações não sejam vazias. Amém? As questões referentes a esta lição toda de número 9 vai estar na descrição do vídeo. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.